Excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 9ª sessão ordinária de 2014 da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Risse para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém. Passo nesse momento a palavra ao vereador Guto Cavalcante, primeiro secretário, para a leitura do pequeno expediente. Senhor presidente, público presente, a todos boa noite. No pequeno expediente consta a correspondência recebida do secretário de Finanças, senhor Geraldo Aparecido de Campos, que encaminha o relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, modelos 1.1, anexos 2, 4, 5 e 6, referente ao primeiro bimestre do exercício de 2014, à disposição dos senhores vereadores e de toda a população. A Câmara Municipal de Descalvado também torna público o ato da mesa número 3/2014, que dispõe sobre o horário de atendimento ao público da Câmara Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. A mesa da Câmara Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas, baixa o seguinte ato. Artigo 1º. Fica estabelecido o horário de atendimento ao público da Câmara Municipal de Descalvado, das 12 horas às 18 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. Artigo 2º. Este ato da mesa entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014, revogando-se as disposições em contrário. Plenário vereador Mário Joaquim Filho, em 26 de março de 2014, assina a mesa diretora Anderson Aparecido Esposito, presidente, José Augusto Cavalcante Navas, primeiro secretário, e Argeu Donizete Rischini, segundo secretário. Registrado e publicado na Diretoria-Geral da Câmara Municipal em 26 de março de 2014, pelo diretor-geral Diego Luiz Mendonça Lastosa. Então, a partir de amanhã, uma decisão da mesa, o horário de atendimento ao público da Câmara é estendido em mais 1 hora até às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Correspondência recebida também do vereador Dr. Rubens Algarde de Rezende, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, em 31 de março de 2014, dirigido ao presidente da Câmara, Anderson Aparecido Esposito. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, constituída pelo ato da mesa número 13/2013, no tempestivo prazo legal, encaminha a Vossa Senhoria para leitura em plenário e demais providências o seu relatório final, em anexo, composto por 11 páginas, nas quais, por conta do regimento, eu devo ler na íntegra para que todos tomem conhecimento. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada por ato da mesa número 13/2013. Em considerações iniciais, por ato da mesa diretora da Câmara Municipal de Descalvado, sob o número 13/2013, foi constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito. A comissão restou instalada pelo ato supraindicado, considerando o requerimento de abertura de CPI número 130/2013, protocolado sob o número 014067, subscrito pelos vereadores Edevaldo Benedito Guilherme Neves, Henrique Fernando do Nascimento, José Augusto Cavalcante Navas, Luiz Carlos Vique Francisco e Rubens Algarde de Rezende, solicitando a constituição de uma CPI, os quais se viram no dever de investigação dos fatos mencionados nos termos da Carta Magna, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno do Legislativo Municipal. O requerimento de abertura de CPI 130/2013 foi formulado considerando que em data de 5 de setembro de 2013, sob o protocolo 013955, chegou ao conhecimento do Poder Legislativo uma denúncia expressa, a qual foi formulada pelo cidadão Leandro Francisco Gomes Cardoso, portador de RG e CPF aqui descritos,
ao qual restaram indícios de irregularidades cometidas no âmbito do Poder Executivo Municipal. Ainda em 17 de setembro do mesmo ano, o mesmo denunciante por escrito sob o protocolo 014-043 requereu o aditamento da denúncia anteriormente apresentada, incluindo novos fatos, reiterando o pedido de providências dessa Casa Legislativa. Descreveu o denunciante os seguintes fatos na primeira denúncia. Atualmente o cargo de secretário de Finanças de livre provimento encontra-se preenchido pelo senhor Antônio Aparecido Rischini. O senhor Antônio Aparecido Rischini teria condenações por improbidade administrativa em primeiro e segundo graus, com trânsito em julgado por órgão colegiado. Condenações essas resultantes dos processos 918/2003 e número 100/2004, ambos originários da primeira vara cível da comarca de Descalvado. Por conta de tais condições, o senhor Antônio Aparecido Rischini estaria impedido de ocupar cargo em comissão, em virtude do disposto nos artigos 14, inciso 7º da Lei Orgânica do Município de Descalvado, 111-A da Constituição do Estado de São Paulo, segundo da Lei Complementar 64/90, com a redação dada pela Lei Complementar 135/2010, além de outros dispositivos aplicáveis ao caso. Além dessas ações cíveis, o senhor Antônio Aparecido Rischini responde ainda por ação criminal perante a Justiça Federal de São Carlos, a partir de denúncia formulada pelo Ministério Público Federal, para apuração de suposto crime tipificado no artigo 337-A do Código Penal, crime de sonegação de contribuição previdenciária. Em decorrência dos fatos relatados, a contratação do senhor Antônio Aparecido Rischini seria ilegal, motivo pelo qual deveria ser responsabilizado, além dele, também o prefeito interino, por afronta ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Descreveu o denunciante os seguintes fatos na segunda denúncia. Existência de contrato de prestação de serviços firmado entre a Prefeitura de Descalvado e a empresa da qual o vereador Argeu Donizete Rischini é sócio, ferindo o disposto no artigo 25 da Lei Orgânica do Município. Possível caracterização de nepotismo e quebra de decoro parlamentar, em razão de diversos parentes do vereador Argeu Donizete Rischini ocuparem cargos em comissão na Prefeitura Municipal. Assim, em 30 de setembro de 2013, o soberano plenário deliberou e aprovou, na 35ª sessão ordinária, requerimento número 130/2013, para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, a qual foi criada pela mesa diretora desta Câmara Municipal, usando das faculdades previstas no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 47, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal de Descalvado, e artigos 22, inciso 2º, 48 e 49, todos do regimento interno desta edilidade, resolução 6/90, com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica constituída uma comissão parlamentar de inquérito nesta Câmara Municipal de Descalvado, com a finalidade de investigar fatos determinados com indícios de irregularidades que consubstanciam a exposição de motivos que antecede este ato e que o entrega para todos os fins e efeitos de direito. Artigo 2º. Compete à CPI, ora constituída, investigar a ocorrência de eventuais irregularidades, objetivando apurar, primeiro, com relação ao senhor Antônio Aparecido Rischini, letra A, se sua nomeação fere a Lei Orgânica do Município, por estar o mesmo enquadrado na Lei Complementar 64/90, com redação dada pela Lei Complementar 135/2010. B, uma vez comprovada a prática de crimes de improbidade administrativa, se há valores a serem devolvidos ao erário municipal. C, se a sua contratação foi irregular diante da condenação transitada em julgado de proibição de contratar com o poder público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. Segundo, com relação aos fatos envolvendo o vereador Argeu Donizete Rischini. A, se a contratação da empresa do qual é sócio pela Prefeitura Municipal viola os dispostos no artigo 25 da Lei Orgânica do Município e, por analogia, o artigo 54 da Constituição Federal. B, se a nomeação de alguns de seus parentes para ocuparem cargos em comissão caracteriza nepotismo. C, se há valores a serem devolvidos ao erário municipal caso comprovadas as condutas acima descritas. Terceiro, com relação ao prefeito interino, senhor Anderson Aparecido Exposito. A,
Se a contratação do secretário de Finanças, senhor Antônio Aparecido Rischini, foi irregular diante da condenação transitada em julgado de proibição de contratar com o poder público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. B. Se há valores a serem devolvidos ao erário municipal, caso comprovados os fatos acima narrados, com relação ao vereador Argel Donizete Rischini e ao secretário de Finanças Antônio Aparecido Rischini. Artigo 3º. A comissão, ora constituída, será integrada pelos vereadores abaixo, assegurando-se dessa forma o cumprimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 48 do Regimento Interno da Câmara Municipal, com os respectivos cargos elegidos pela própria comissão. Presidente, Rubens Algarte de Rezende, do PSDB. Relator, Edevaldo Benedito Guilherme Neves, do PMDB. Membro, José Augusto Cavalcante Navas, do PTB. Membro, José Dias Bolcão, do DEM. Membro, Luiz Carlos Vic Francisco, do PPS. Artigo 4º. A comissão poderá utilizar-se de todos os recursos administrativos proporcionados pelos serviços da Câmara Municipal, bem como assessorar-se de servidores integrantes do seu quadro funcional ou, especialmente, de empresa de consultoria e assessoria jurídica especializada contratada para este fim, observada a legislação de licitações, e atuará em condições organizacionais próprias das comissões permanentes, podendo ainda adotar outras medidas que se fizerem necessárias ao bom desempenho desse mister. Artigo 5º. O prazo para a conclusão dos trabalhos dessa CPI é de 90 dias, contados a partir da data do presente ato, podendo ser prorrogado por igual período, se necessário for, mediante requerimento escrito e fundamentado da comissão. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desse ato e para os trabalhos da CPI correrão à conta de dotações próprias do vigente orçamento da Câmara Municipal, suplementadas se houver necessidade. Artigo 7º. Este ato entra em vigor a partir dessa data. Plenário, vereador Mário Joaquim Filho, em 2 de outubro de 2013. Ato assinado pela então presidente Ana Paula Peripato Guerra e José Augusto Cavalcante Navas, primeiro secretário. O ato de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito cumpriu final formalização por esse registro e publicação na Diretoria-Geral da Câmara Municipal em 2 de outubro de 2013. Iniciados os trabalhos, foram expedidos os ofícios de praxe, folhas 22 a 23 e folhas 25 a 42. Houve as respostas aos ofícios expedidos e pôde ser apurado pela prova documental, que aliás se fez suficiente no presente que assiste razão, ainda que parcial, em relação ao denunciante, cujo relatório se faz de forma específica. Outro sim, em relação aos fatos denunciados em desfavor do senhor Antônio Aparecido Rischini, a CPI pôde apurar de forma documental e de consulta o seguinte. Há na CPI, nas folhas 166 a 185, cópias de extratos do feito de número descrito 000-3419-97-2004, dígito 8, 26-0160 da primeira vara de Descalvado, ação civil pública, improcedente em primeira instância, mas no acórdão há condenação impedindo o mesmo de contratar com o poder público por 3 anos, mais multa civil de R$ 1.500. Consultando o feito hoje, em 17 de janeiro de 2014, a expedição de certidão de objeto e pé do feito em relação ao réu indicado, porém sem nenhuma providência tomada no sentido da execução do referido acórdão, seja pelo Ministério Público, autor da demanda, ou pelo procurador jurídico do município, cientificado de tal julgamento. Há também as folhas 186 a 199, cópias de extratos do feito número 0001790, dígito 25, dígito 2003, dígito 8, dígito 26, dígito 0160, da primeira vara de Descalvado, ação civil pública, processo movido também contra José Carlos Causa e JN Prestadora de Serviços, procedente em parte em primeira instância, o qual resultou em relação ao investigado na suspensão dos direitos políticos por 5 anos, assim como no acórdão a condenação em desfavor do investigado a pagar 5 vezes seu último vencimento a título de multa civil, tendo sido iniciada a execução da sentença em 19 de outubro de 2011, com valor de R$ 22.900, a qual não foi paga até a presente data. Há também as folhas 200 a 208,
cópias de denúncia criminal feita pelo Ministério Público, gerando o feito número 0001333, dígito 77, dígito 2005, dígito 4, dígito 03, dígito 6115, da Primeira Vara Federal de São Carlos, as folhas 249, a certidão de objeto IP de 23 de outubro de 2013, onde hoje o feito está em fase inicial de instrução, sem data prevista para prolação da referida sentença. Considerando os fatos supratrazidos, e não obstante a denúncia geradora da CPI apontar pela ilegalidade de sua contratação e manutenção de cargo público nos moldes da lei orgânica do município, o fato é que, respondendo aos quesitos da fundamentação do pedido de instauração dessa CPI, restou apurado que 2 dos feitos civis já transitaram em julgado, onde um deles determina que o mesmo encontra-se impedido de contratar com o serviço público nos termos do referido acórdão, proferido exatamente no processo de apelação número 016.1464.2006.8.26.0000, folhas de 171 a 185. A conclusão da CPI nestes moldes, considerando que já restou definido nos processos judiciais indicados, enseja o envio da conclusão ao ilustre representante do Ministério Público Local, para que este tome as providências entendidas cabíveis, não só nos fatos aqui trazidos, mas também nos processos que são de autoria do mesmo órgão ministerial. Em relação aos fatos denunciados em desfavor do Sr. Argel Donizete Rischini, a CPI pôde apurar de forma documental e de consulta o seguinte: a contratação de empresa de propriedade do vereador, fato mostrado pela juntada do seu contrato social, nas folhas 454 a 459 da CPI, foi objeto de pregão eletrônico, a qual a vencedora foi contratada com todas as formalidades legais cumpridas, tendo essa contratação sido apurada como absolutamente legal, até mesmo porque na data desses fatos o vereador sequer havia sido eleito. Já em relação à renovação do contrato por mais um período, apesar de encontrar guarida na lei de número 8.666/93, não há previsão na mesma se o fato de o proprietário ser vereador obstaria tal conduta já consumada. Apurou-se ainda pelas notas fiscais juntadas que a prestação dos serviços foi cumprida nos moldes estabelecidos no contrato firmado entre o poder público e a empresa em questão. Portanto, como resultado da CPI, apenas há que ser ressaltado ao Ministério Público, se, não obstante, o fato de não haver previsão na lei indicada, se apenas a prorrogação do contrato feriu as normas vigentes em relação aos impedimentos legais, considerando a assunção de cargo de vereança iniciado em 1º de janeiro do ano de 2013 por parte do investigado. Em relação ao segundo assunto, se a contratação por parte do poder público poderia equipar-se ou ainda caracterizar-se como nepotismo, a CPI apurou que realmente as seguintes pessoas são parentes e pessoas próximas do investigado, sendo Marli Colonese Rischini, as folhas 260, Viviane Rischini, as folhas 261, Elizabeth Aparecida Luiz, as folhas 262, e João Francisco Rischini, nas folhas 265. Verificando a documentação acostada à CPI, realmente se verifica que essas pessoas são parentes e afins do investigado. Porém, não há notícia alguma de que o mesmo pudesse ter intercedido em suas contratações, ou sequer utilizando de seu cargo de vereança, tenha feito algum tipo de indicação aos mesmos. Portanto, como resultado da CPI, apenas há que ser ressaltado ao Ministério Público, se não obstante, o fato de não haver prova de indicação ou intercessão do vereador nas contratações. Se esses contratos feriram as normas vigentes em relação aos impedimentos legais, considerando a assunção de cargo de vereança iniciada em 1º de janeiro de 2013 por parte do investigado, assim como se é o caso de devolução de numerário, o que tem que ser apurado se realmente a prestação do serviço se consumou na forma das nomeações, fato que tem que ser investigado não nessa CPI, mas pelo órgão do Ministério Público Local. Em relação aos fatos denunciados em desfavor do Sr. Anderson Aparecido Exposito, que exerceu o cargo de prefeito interino, a CPI pode apurar de forma documental e de consulta o seguinte: em primeiro lugar, se foi verificar que o servidor público Antônio Aparecido Rischini já exercia função junto ao setor de finanças do município por nomeação consumada pelo então prefeito Luiz Antônio Panoni, efetivada em 24 de maio de 2010, onde o mesmo foi nomeado para exercer a função de diretor da divisão de finanças,
conforme documento anexado às folhas 285. Já na gestão do prefeito interino Anderson Aparecido Esposito, a portaria de nomeação anterior fora revogada e o mesmo servidor foi nomeado em 31 de julho de 2013 para exercer a função de secretário de Finanças, conforme documento também anexado às folhas de 279 a 281. Conforme já verificado em tópicos anteriores, o senhor Antônio Aparecido Rischini tem condenações em processos já transitados em julgado, um deles que o impede de contratar com o poder público. Não há nesse procedimento informação se o então prefeito interino tinha ciência de tais fatos e se tinha, aí sim se poderia verificar um ato de improbidade administrativa. Em relação a valores em devolução aos cofres públicos, tem que ser analisada a correspondente prestação de serviços. O fato do impedimento de contratação com o poder público para aí então se consignar a necessidade de devolução de numerário ao erário público. Portanto, como resultado da CPI, apenas há que ser ressaltado ao Ministério Público se essa nomeação feriu as normas vigentes em relação aos impedimentos legais, considerando os fatos já narrados em relação ao servidor, assim como se é o caso de devolução de numerário, considerando o impedimento do mesmo na contratação com o poder público, fato que tem que ser investigado não nessa CPI, mas pelo órgão do Ministério Público local. Encerrados os trabalhos dessa CPI, o presente relatório, contendo 11 laudas, vem à apreciação dos membros da comissão para sua análise e aprovação, para que possa o mesmo ser enviado ao Ministério Público local, com cópia dos documentos indicados, para que o mesmo tome as providências entendidas cabíveis. O presente processo contém 891 laudas, era o que tinha a ser relatado, Descalvado, São Paulo, em 31 de março do ano de 2014, assina o vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, relator da CPI, com assinatura dos demais membros. Passamos agora à deliberação das matérias. Projeto de lei do Legislativo a considerar de deliberação é o número 3/2014, de autoria do vereador José Augusto Cavalcante Navas, insere no calendário oficial de eventos do município de Descalvado a festa de São José, a ser comemorada anualmente no bairro Bosque do Tamanduá, em 19 de março. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 3/2014, de autoria do Poder Legislativo, deva ser considerado deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto considerado deliberação. Proposituras a encaminhar do vereador Adilson Gonçalves, indicação 127/2014, ele pede ao Poder Executivo a urbanização da Praça do Cerrado, localizada no Parque Morada do Sol, preservando-se as árvores lá existentes. Pede ainda a colocação de mesas e bancos de concreto para acomodar as pessoas naquele logradouro. Indicação 154/2014, também do vereador Adilson, solicita ao prefeito municipal que, em atendimento às necessidades dos moradores do assentamento Horto da Aurora, realize melhorias naquela região, tais como a construção de posto de saúde, creche, campo de futebol, bem como disponibilize transporte para crianças, entre outros benefícios. Indicação 157/2014, também do vereador Pastor Adilson, indica ao chefe do Poder Executivo a instituição de programa intitulado Boa Visão, tendo por objetivo oferecer consulta gratuita com oftalmologistas em todos os bairros do município, bem como a doação de óculos às pessoas que necessitarem, conforme especifica. Requerimento 28/2014, de autoria da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, pede ao prefeito municipal que preste informações sobre a Lei 2.632, de 19 de abril de 2006, que autorizou o Poder Executivo a celebrar convênio com o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAEE, objetivando a implantação de reservatório, perfuração de poços semi-artesiano e adutoras nos bairros Santa Cruz, Jardim Paola e Jardim Bela Vista. Indicação 153/2014, também da vereadora Paula, ela solicita ao Poder Executivo que adote providências objetivando disciplinar o trânsito nas ruas localizadas próximas à nova unidade escolar do SESI e a implantação de redutores de velocidade, as tartarugas, em pontos estratégicos ao longo da Avenida Independência, conforme especifica. Do vereador Anderson Aparecido Esposito, requerimento 29/2014, requer a Associação Protetora dos Animais de Descalvado, a APAD, que encaminha esta Casa de Leis informações referentes ao repasse da Prefeitura para o Canil Gatil, visto que, conforme noticiado pela imprensa, a falta de recursos impossibilita o acolhimento de mais animais naquele local, conforme especifica. Do vereador Argel Donizete Rischini, indicação 161/2014,
pede ao prefeito municipal que estude a possibilidade de aumentar para R$ 300 o cartão alimentação dos funcionários públicos no mês de seu aniversário, como gratificação pelos relevantes serviços prestados à comunidade descalvadense. Indicação 162/2014, também do vereador Argel, requer ao chefe do Poder Executivo que disponibilize área para a construção de um amplo canil-gatil municipal com toda a estrutura necessária, a fim de atender a demanda de animais abandonados em nossa cidade. Indicação 44/2014, de autoria do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, pede ao prefeito municipal que, juntamente com o setor competente, estude a possibilidade de implantar redutor de velocidade na rua Indalécio Causa, nas proximidades do número 685, no bairro Bosque do Tamanduá, como forma de regrar os condutores que trafegam pelo local em alta velocidade, evitando assim acidentes de trânsito. Indicação 132/2014, também do vereador Edevaldo, solicita ao Poder Executivo que envie esforços para a perfuração de poço tubular no bairro Alto da Boa Vista, a fim de reforçar o abastecimento de água nos bairros adjacentes, como o populoso Bosque do Tamanduá, o Alto do São Miguel e ainda os novos loteamentos Residencial Santa Terezinha e Cambará 2. Indicação 155/2014, também do vereador Edevaldo, reivindica ao prefeito municipal medidas junto à Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, visando a implantação de sinalização na faixa adicional construída no quilômetro 113+100 da rodovia SP-215, bem como a construção de novo trevo de acesso para a vicinal Vito Gaia Puoli, conforme especifica. Indicação 152/2014, de autoria do vereador Elton Antônio Venâncio, solicita ao chefe do Poder Executivo, o senhor Henrique Fernando Nascimento, que determine a colocação de placa de identificação na rotatória localizada na via de acesso Antônio Benedito Pascoal, visto que a mesma recebeu a denominação de Adevanil Aparecida Saciloto Giacom, de acordo com a Lei Estadual 14.303 de 2010, como justa e merecida homenagem a essa cidadã descalvadense. Requerimento 27/2014, de autoria do vereador José Augusto Cavalcante Navas, reivindica ao Poder Executivo informações sobre o andamento do concurso público 2/2012, bem como a previsão para a contratação dos agentes. Solicita também informações quanto às dotações orçamentárias para garantir o funcionamento da Guarda Civil Municipal. Indicação 164/2014, também do vereador Guto Cavalcante, solicita ao chefe do Poder Executivo, Henrique Fernando do Nascimento, a criação da Conferência Municipal de Cultura, de acordo com a Lei 2722/2006, pois a conferência prestará apoio aos diversos talentos que precisam ser valorizados em nosso município. Requerimento 30/2014, do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, requer ao prefeito municipal o cumprimento da Lei Municipal 3.752 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, e aprova o plano de trabalho no convênio que visa a atividade delegada a policiais militares, conforme especifica. Indicação 159/2014, também do vereador Vick Francisco, pede ao chefe do Poder Executivo que seja denominada a rua de nosso município como jornalista Lázaro Timóteo do Amaral, de forma a homenagear esse ilustre cidadão descalvadense pelo trabalho exercido com muita competência e integridade. Pede ainda que seja denominada a rua com o nome de sua mãe, Helena Zóia do Amaral, em homenagem póstuma a essa tradicional família de nossa cidade. Indicação 163/2014, também do vereador Vick Francisco, solicita ao Poder Executivo estudos no sentido de transferir o ponto de ônibus existente na rua Lázaro Timóteo do Amaral, na esquina do Plimec, para defronte da unidade de saúde Arlindo Zóia, tendo em vista que o ponto onde o ônibus estaciona atrapalha a visão dos motoristas que transitam pela via, podendo causar acidentes, conforme especifica. Requerimento número 25/2014, do vereador Sebastião José Risse, pede ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando Nascimento, o cumprimento da Lei nº 95/2009, de autoria do vereador Luiz Carlos Rosa Viana, para que sejam limpos e capinados os terrenos privados na forma que especifica. Indicação 156/2014, também do vereador Risse, encaminha ao prefeito municipal o anteprojeto de lei que dispõe sobre o cadastro de munícipes acolhedores de animais abandonados para fins de recebimento de recursos públicos para auxiliá-los nos custeios das devidas despesas, na forma que especifique e dá outras providências. Senhor presidente, são essas as matérias constantes do pequeno expediente.
Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, Argel Donizete Risquini, que faça a leitura dos oradores inscritos. Nesse sentido, convido o vereador Dr. Rubens Nogatti para o uso da tribuna. Senhor presidente, senhores secretários, nobres colegas, imprensa, público, boa noite a todos. Hoje foi um dia de inauguração na nossa cidade. Graças a Deus, pelo bem do nosso município, algumas coisas novas parece que estão começando a surgir. Apesar que algumas delas já deveriam ter surgido até há muito tempo atrás. Assim foi em relação ao posto de saúde da Morada do Sol, e eu tenho até aqui, e falei hoje de um discurso naquele prédio, que era uma solicitação minha já, e a última vez feita em 2008, muito antiga. Muitos vereadores até fizeram essa indicação também, não só eu, porque nós sabíamos da necessidade daquele bairro em ter um local próprio para atendimento da população, que até então era feito dentro do prédio da educação, dentro do CAIC. Então hoje, graças a Deus, foi inaugurado um novo prédio do Programa de Saúde da Família da Morada do Sol, que recebeu o nome de Maria Caisten, a avó Maria, que todos sabem aqui, os mais antigos, era aquela pessoa bonita, gostosa, de se tratar da drogaria central, que atendia todo mundo com muito carinho, com muita dedicação. Então a avó Maria, a família Caisten, foi homenageada e a avó Maria teve o seu nome colocado eternamente nesse posto de saúde. Então parabenizo aqui todos aqueles que participaram da construção desse edifício, todos os prefeitos que começaram, que deram andamento desde 2008, e eu desejo boa sorte a toda a equipe que lá vai trabalhar. Também foi inaugurado hoje uma reforma no prédio do Programa de Saúde da Família do bairro Santa Cruz. Algumas melhorias que também para ajudar a melhorar a qualidade de atendimento à população. O que nós tivemos aqui hoje, como vocês puderam ver, foi a leitura do desfecho final da CPI, em que eu era presidente dessa CPI, o vereador Edevaldo, vereador Vick, vereador Guto e vereador José Dias. Foi um trabalho muito sério, um trabalho correto, um trabalho isento de qualquer partidarismo, de qualquer calor político, e a conclusão que se chegou vocês puderam ver. E deixo aqui bem claro, foi analisado todos os pontos, todos os aspectos da denúncia recebida nessa casa. E mais uma vez não se deixou passar nada, e o que foi apurado é o que se encontra em quase 1000 páginas desse relatório da CPI, que vocês puderam ver um breve resumo. E por força de lei, tudo que é apurado, a CPI, a Câmara Municipal, não tem poder de julgar ninguém. Ela analisa os fatos, recebe a denúncia, analisa os fatos, e por força de lei os encaminha ao Ministério Público. E foi isso que foi realizado. Então cabe agora ao Ministério Público, em detrimento daquilo que foi colocado, se quiser tomar alguma outra atitude, dar continuidade, ele é que vai direcionar isso daqui para frente. E uma boa notícia também hoje foi trazida a mim, até pela nossa companheira Paula, e até eu pessoalmente não tinha recebido ainda a notícia que ela me trouxe. Nós solicitamos, eu, o Elton, pelo PSDB, a Paula pelo PT, assim como todos os outros vereadores dessa casa, verbas para a nossa cidade. E a Paula nos trouxe a boa notícia de que o PT, através do deputado Newton Lima, agraciou o nosso município com R$200 mil, com certeza a Paula vai falar a respeito, verba vinculada à saúde. E também os nossos deputados federais do PSDB, deputado Macris e Duarte Nogueira, cada um com R$100 mil, fazendo também os R$200 mil, vinculadas à saúde também. Então isso vai ajudar mais ainda a equipar os nossos postos de saúde e dar uma qualidade de atendimento cada vez melhor à nossa população que muito merece. Essas eram minhas palavras na noite de hoje. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Recebi algumas respostas do Poder Executivo, algumas ainda estão faltando, né?
que é o caso da prestação de contas com gastos com tendas e barracas. Essa prestação ainda não veio. Eu pedi que se fizesse um relatório, desde o ano passado, o quanto se gastou com isso. Essa resposta ainda não chegou. Mas chegaram algumas outras. Com relação aos equipamentos que são estacionados ou guardados em terreno de terceiros. Eu, pastor Adilson, nós vemos reclamando aqui, já de algum tempo, desse sumiço da máquina, né? E eu fiz um requerimento que a prefeitura nos informasse quantas máquinas estão ainda estacionados ou guardados em terreno de terceiros. Porque nós localizamos aqui, nós passamos no telão, uma máquina que não sabia ali porque estava num local lá, um ferro velho, né, do sem terra. E agora veio a resposta do engenheiro Marcelo, de que, então ele responde aqui, não há mais nenhum equipamento pertencente à municipalidade abrigado em estabelecimentos privados. Então, a informação que nos chegou é que as máquinas já foram deslocadas dos terrenos privados, dos terrenos de terceiros, e em tese estão nos terrenos públicos, né, da prefeitura, estão sendo vigiadas, a gente espera isso, né, para que não aconteça mais nenhum acidente, nenhum incidente, nenhum sinistro, né. E aproveitando, na semana passada, eu, pastor, nós fomos procurados por alguns servidores, e quando nós falamos fazemos essas críticas, muitas vezes os servidores se sentem ofendidos ou se sentem tocados porque acham que nós estamos dizendo a respeito deles, né? De forma alguma. Eu acho que essa preocupação do servidor é muito boa, muito salutar, mostra que eles vestem a camisa, né? Então, se eles estão preocupados, mostra que eles estão preocupados mesmo, vestem a camisa, vem conversar com a gente. Agora, quando nós fazemos críticas sobre vigilância de máquina, não é com o servidor, lógico que não vai ser, mas é com o secretário, com o prefeito, com o alto comando da prefeitura, né? Não vai ser com o servidor que está ali apenas cumprindo a sua obrigação, tá certo? Então, eu gostaria de deixar bem claro, o motorista da máquina, responsável, não é esse que nós estamos criticando, mas é quem tem o poder de guardar a máquina, ou vigiar, ou recolher essa máquina. A crítica é diretamente para essa administração da prefeitura. Outra resposta que nós recebemos foi com relação à brigada de incêndio, né, que nós estamos pedindo já a instalação, já está tudo pronto, a gente acha que está tudo pronto, e a prefeitura nos responde que realmente está quase pronto. Estão só concluindo a documentação do prédio. Então, esperamos que, dentro em breve, a brigada do Corpo de Bombeiros esteja instalada aqui em Descalvado. Recebemos o convite, não pudemos participar da inauguração, da revitalização, né, como o Dr. Rubens disse aqui, da Unidade de Saúde e Família. É uma importante unidade no bairro da Santa Cruz. E aproveitando, então, esse evento, nós fizemos aqui uma indicação para alteração do ponto de ônibus. Ali na Santa Cruz, há um ponto de ônibus instalado na esquina do Plimec. Aquele ponto a localização não é boa, porque, em termos de trânsito, porque quem vem pela Lázaro de Mota Amaral em direção ao centro, se tem ônibus ali parado, descarregando, recolhendo pessoas, fica a fila de veículos porque não se consegue passar, porque ali tem a rampa, a subida, né? Então, a indicação é para que remova esse ponto de ônibus em frente à unidade Saúde da Família Arlindo Zóia. Vai ter uma cobertura a mais naquele espaço, vai ser mais um espaço coberto. Ali o fluxo de pessoas que vão para a unidade de saúde da família é maior do que no Plimec, e não fica na esquina, fica no meio do quarteirão. Então, facilita o trânsito naquele ponto que é bem crítico ali da Lázaro Timóteo do Amaral.
falando em Lázaro Timóteo do Amaral, nós comentamos aqui, né, foi um grande peso à família Timóteo do Amaral, o falecimento do Lázaro, jornalista, nosso amigo, e da sua mãe, praticamente na mesma semana. São pessoas que vieram cuidando do jornal A Tribuna do Descalvado há muito tempo. Então, é o único jornal que está na mão de uma família há muito tempo. E foram pessoas que zelaram pelas notícias, pelo respeito pelas notícias, pelo cidadão, pelas pessoas que leem o jornal. Então, eu estou aqui pedindo que a prefeitura identifique 2 ruas em homenagem à mãe do Lázaro, a dona Helena Zóia do Amaral, e em homenagem ao próprio Lázaro. Mas, como já existe uma Avenida Lázaro Timóteo do Amaral, que é a mesma rua, então que se identifique como jornalista Lázaro Timóteo do Amaral, né, para diferenciar. E a terceira providência é um requerimento que eu faço ao prefeito com relação à lei delegada, lei da atividade delegada. Nós aprovamos aqui ano passado, em novembro do ano passado, essa lei que permite à prefeitura contratar policiais. Então, é uma lei estadual que permite que a prefeitura faça um convênio com a polícia militar, e o policial militar, no horário de folga, trabalha para a prefeitura, inclusive com uniforme de policial militar e com arma. Em termos de efetividade, em termos de combate à criminalidade, é talvez até mais eficiente do que a guarda municipal, que me parece que não vão poder trabalhar com armas, né? Não sei. Então, esse tipo de convênio, primeiro, não cria vínculo empregatício, né? O policial militar é um funcionário público, não cria vínculo com o município. A despesa desse policial é muito menor, não tem encargos previdenciários, não tem nada disso. É um contrato. O contrato é um terceirizado, que o governo do estado permite que se faça um convênio com o município. Então, eu faço um requerimento para o prefeito que nos indique o porquê não foi implantado essa lei da atividade delegada até o momento. O capitão Mussolini, também eu soube que já esteve em contato com o prefeito Henrique, tentando agilizar a adoção dessa medida, e nós estamos aguardando. Para Descalvado vai ser uma providência que vai atentar bastante em favor da segurança, em favor de nós moradores. Então, eu peço ao prefeito que agilize e que nos comunique o porquê ainda não conseguiu implantar, uma vez que nós já aprovamos a lei no começo de novembro do ano passado. Já era para ter implantado essa medida aqui. Era isso que eu tinha a trazer para a semana. Obrigado a todos. Boa semana para todos. Próximo vereador Anderson Aparecido Exposito. A senhora vice-presidente, está no meu lugar, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria falar do meu requerimento, da PAD, que eu não estou pedindo requerimento para poder criticar ninguém, não. É que em 2012 eles tinham um repasse, que era R$3.000 aproximadamente, e nós aumentamos esse repasse para 5, né? Então, pode ser que com certeza aumentou a demanda e eles estão precisando de mais recursos, né? Então, esse requerimento é só para a gente poder fazer uma análise de se aumentou a demanda ou se não aumentou, para a gente poder ver o que a gente pode fazer por eles e o executivo também poder fazer por eles. Outra coisa que eu queria dizer também é a respeito do postinho da Santa Cruz, né, que finalmente foi inaugurado. Essa inauguração, essa reforma desse posto começou no governo do Pannoni, né? Se estendeu por 1 ano pelo meu governo e finalmente agora o Henrique terminou, né, de dar os acabamentos aí no posto. E do posto da Morada do Sol também, queria agradecer eles pelo convite. O posto da Morada do Sol ficou acredito que uns 2 anos parado no governo do Pannoni.
E nós retomamos esse término dessa obra, né? E foi praticamente finalizado no meu governo, né? Todo mundo sabe. E o Henrique conseguiu agora entregar. Comprou os móveis que faltavam lá e entregou. E eu queria também falar aqui de uma suposta denúncia que teve. Que na época do meu governo todo mundo falava, né? Sucata, Chiarati, sucata, pistão, Chiarati. Então eu recebi uma denúncia hoje também. E eu quero ver se a Câmara vai estar de acordo também e investigar como que investigaram a mim. Espero que sim, né? Que não esteja nenhuma pessoa aí que puxa um lado político aí. Essa denúncia é de uma diretora de uma escola, e eu não tenho o nome dela ainda, mas vai ser investigado amanhã, a gente vai correr atrás. E disse que ela vendeu cadeiras, mesas, não sei quais objetos, e levou por Chiarati também, por coincidência. Então Chiarati está bem conceituado na cidade, né? Todo mundo está querendo vender sucata por Chiarati. Então eu gostaria de pedir para a Câmara que, na hora que tiver que chegar essa denúncia aqui, para todo mundo correr atrás também e fazer como fizeram comigo, mostrar aí que não tem ninguém que tem um lado político, né, para não ficar essa... Eu também gostaria de falar para o Henrique, acho que ele deve estar me vendo aqui, toda vez que ele vai falar alguma coisa, ele sempre fala, não pegamos transição, porque está enrolado. Então, ele sempre fala que está enrolado e não sei o que tem, não sei o que lá, e eu estou vendo o que vai acontecer. Ele vai chegar nos 3 anos de mandato dele, ele vai falar que a culpa é minha ainda. Que sempre está enrolado por causa do prefeito interino. Então, tudo que ele vai falar, não foi por causa do interino. porque o interino deixou dívida de 5 milhões. É mentira. E ele pegou um saldo, todo mundo sabe, isso vai ser comprovado, ele pegou um saldo de 1.700.000. E ele teve direito à transição, não sei por quais motivos ele não fez, entendeu? E o governo dele não anda, então a culpa é só do interino. Eu não tive transição, não tinha nenhuma noção administrativa da pública. Então, vamos dizer que eu não fui bem, pode dizer que eu não fui bem, mas também não fui mal, como que está o governo dele, né? Então, é isso que eu queria falar para ele. Para de ficar criticando, Henrique, trabalha um pouco mais, que quem sabe o seu governo começa a andar. Para de ficar falando que é o interino, que é o Exposito, que foi o governo dele, e trabalha, olha mais para a população e vê o que você consegue fazer. A cidade está precisando. Eram essas minhas palavras. Próximo vereador, Ana Paula Peripato Guerra. Boa noite, presidente. Boa noite, secretários, nobres colegas, imprensa, internautas, público presente. Primeiramente, eu quero falar sobre o meu requerimento de hoje. Eu estou pedindo ao Executivo que ele me envie informações a respeito de um poço semi-artesiano que foi perfurado em 2007 e até hoje esse poço está lá inativo. Foi com recurso vindo da AEE, está numa propriedade particular. Nós tivemos problemas esse ano com abastecimento, só não teve o corte no abastecimento de água por conta de uma emergência que a Secretaria fez, né, com auxílio do material da usina Ipiranga. Então, não dá para a gente entender como é que um administrador público investe, naquela época, em 2007, aproximadamente entre 210 a 250 mil reais, num poço semi-artesiano, e esse poço está lá parado, não atende ninguém. Hoje eu estava conversando com o seu José Dias, ele foi buscar um recurso de 300 mil reais para um poço semi-artesiano. Então hoje pode-se dizer que custaria em torno de 300 mil reais ou mais. Então eu estou pedindo a informação para o Executivo e quero aguardar essa resposta e vamos ver quando é que esse poço vai entrar em funcionamento. 2007 para 2014, só 7 anos. Vamos ver o que aconteceu, né? Nadinha.
dinheiro público. Na verdade, esse poço seria para atender o bairro Santa Cruz, o Paola e o Bela Vista. Seria uma interligação entre esses 3 bairros. Então vamos aguardar o que virá de resposta do Executivo. A outra indicação eu já fiz o ano passado, que seria os redutores de velocidade ao entorno da escola do SESI. Novamente, conversando com os pais, eles me pediram essa semana, por favor, peça novamente. Estou pedindo novamente os redutores de velocidade. É simples e dá para fazer. Então, espero que o Executivo me atenda também. O Dr. Rubens já falou, eu quero aqui reforçar, eu já até disse outras vezes, que esse ano o deputado federal Newton Lima enviou uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil para a saúde. E aí cabe ao vereador acompanhar esses projetos de cada deputado. A gente busca emenda, mas temos que acompanhar também. E a semana passada, em contato com o pessoal da saúde, eu pude perceber que não vieram 200. Vieram 200 do deputado Newton Lima, mais 100 do deputado Nuarte Nogueira e mais 100 do deputado Macris. R$400 mil que serão investidos nas unidades de saúde da família do nosso município. Praticamente todas as unidades nossas de saúde da família serão equipadas. Algumas salas que precisam de um equipamento melhor, desde ar-condicionado até uma simples escada de 2 degraus. Esse projeto já está cadastrado no Sincov e esse recurso deverá chegar o mais rapidamente possível. Então, qual é a nossa função? Também buscarmos recursos com os nossos deputados para a melhoria da qualidade da nossa população. E eu fico feliz aqui também pelo Elton e pelo Dr. Rubens, como os outros colegas também já conseguiram recursos para o nosso município. Eu quero falar das respostas, as minhas indicações, as minhas proposituras e os requerimentos. A 123/2014, eu peço ao Executivo que disponibilize um local adequado para o café da manhã solidário. Então, eu estou recebendo aqui uma resposta do secretário, do Nelson Villa, que eles já estão estudando a possibilidade de colocar o café solidário num novo local, evitando assim os transtornos de transportes, os funcionários. Então, se ficar tudo num lugar só, com certeza ficará melhor para todo mundo. A outra resposta é com relação ao Plano Municipal da Educação, que o nosso já completou 10 anos. Então, a dona Ruth me respondeu que o Plano Municipal da Educação está em processo de organização, adequação e estudo a partir das orientações do projeto de lei 8.035/2010, que é o Plano Nacional da Educação. Já foi aprovado no Senado e está no Congresso para votação. A outra é com relação à academia ao ar livre. A Praça do Lago, a gente viu que a Secretaria já começou a limpeza, mas está lá ainda abandonada a academia ao ar livre. Então, o secretário, o Luiz Cláudio, me responde dizendo que ele vai fazer a reforma geral daquele local e retomar as atividades, mas que também será necessário o monitoramento constante, principalmente no período noturno, a fim de evitar atos de vandalismo. Isso já vinha acontecendo os anos anteriores, e do ano passado para cá é que ficou nesse abandono. A outra indicação foi para que a iluminação que foi tirada do campo do ginásio de esportes, que ela fosse transferida
para o Centro de Lazer Professora Marília Gabriele. Então, ele me responde que ele acatou essa sugestão e que tão logo a CME faça a transferência da iluminação para o Centro de Lazer Professora Marília, no Santa Cruz, ele me comunicará. Tem uma outra indicação que eu fiz para a cultura, pedindo o Fundo Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura e o número da conta bancária. Por quê tudo isso? Porque os projetos culturais são via Fundo Municipal da Cultura. E nosso município já vem perdendo recursos por conta de não termos ativamente o Fundo Municipal e a conta bancária. Então, eu estou recebendo aqui uma resposta do senhor Roberto Villani, que ele diz que o que ele pôde apurar, que o Fundo Municipal, que não se tem nenhuma conta bancária aberta, nem para o Fundo e nem para o Conselho Municipal. E o que parece a ele, apesar de existirem por leis, ambos os órgãos culturais permaneceram inativos por alguns anos. E ele está garantindo que está tomando algumas providências para reorganizar os mesmos. Então, eu quero agradecer aqui a todos os secretários, os chefes, que responderam às nossas indicações e que realmente não meçam esforço para nos atender, porque a gente ouve a população para depois indicar ou requerer nesta casa. Hoje, eu fui procurada por conselheiras do CODIM. CODIM é o Conselho do Direito da Mulher. Existe uma lei de 2005, de autoria do vereador Edivaldo Benedito Guilherme, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências. Dentre todos os seus artigos, nós temos aqui, em seu artigo 12, que diz assim: os suportes técnicos, logísticos e administrativos necessários ao funcionamento do CODIM serão prestados pelo Poder Executivo Municipal através de dotações orçamentárias da Secretaria de Assistência e Promoção Social, hoje a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O que acontece? O CODIM recebeu o convite para participar de um encontro em São Carlos, em defesa das mulheres do nosso município. Foram procurar recursos, não encontraram. As conselheiras tiveram que ir a São Carlos com carro próprio. Hoje, teve uma palestra em Porto Ferreira com a delegada Rose. O convite chegou ao conhecimento do CODIM, pelo que elas me disseram, à noite. E, no dia 9 de abril de 2014, acontecerá o primeiro fórum sobre violência contra a mulher, múltiplos horários, que será em Campinas. E elas foram buscar o recurso para estar indo em Campinas, representando as mulheres de Descalvado. E isso lhes foi negado, dizendo que o Executivo só custeará as despesas dos funcionários públicos municipais que são representantes do CODIM. E as mulheres voluntárias? Senhora vereadora, o tempo. Então, eu estou aqui pedindo à mesa que faça ofício ao Executivo, pedindo a ele que se cumpra a lei em defesa das mulheres do nosso município. É inadmissível que isso não aconteça. Obrigado a todos e boa noite. Defiro o pedido. Próximo vereador, Guto Cavalcante. Senhor presidente, colegas secretários, nobres vereadores, público presente, imprensa, internautas, a todos boa noite. Eu tenho vários assuntos para tratar nessa noite, serei breve.
primeiro deles, hoje também não pude estar de manhã na revitalização do PSF da Santa Cruz, mas fiz questão de comparecer à tarde na inauguração do PSF do bairro Morada do Sol, uma reivindicação antiga, como já colocado aqui pelo Dr. Rubens, né, para aquela população, né? E parabenizar aqui na pessoa do senhor, Dr. Rubens, a toda a equipe daquela unidade, que a gente sabe que não mede esforços para atender bem a população, a enfermeira, a Gislaine e toda a equipe, também o vice Paulo Guerra que atendem lá, justamente por ter agora um novo espaço à disposição da população, ficou uma unidade bonita, agradável, né? Eu tenho certeza que a população será muito bem atendida, né? E dizer para você, Exposito, que a obra não tem pai. Cada governante tem que fazer o seu melhor e o que vem depois tem que continuar e assim por diante para poder estar apresentando, né? Eu poderia destacar aqui várias coisas, porque enquanto assessor de comunicação da prefeitura, eu vi o projeto daquela unidade, uma unidade ampla, acessível, com várias salas de consultório, odontológico inclusive, né? E que depois o senhor deu continuidade e agora o prefeito Henrique mobiliou e fez a inauguração, né? Então, assim, a obrigação justamente do gestor está tocando isso à frente e apresentar o resultado quanto antes para a população. Infelizmente, aquela unidade foi vítima de empresas que pegavam a obra e desistiam no meio do caminho. Eu mesmo estive lá como jornalista para relatar o estado de abandono que aquela unidade estava. Nós estávamos quase perdendo aquele patrimônio com infiltração e tantas outras coisas, abrigo de mendigos, de usuários de drogas, e hoje a unidade está lá à disposição da população. Demorou, mas está lá à disposição de todos que possam estar utilizando. Em relação também, vou dizer, do projeto que eu citei aqui na semana passada, do Cadê o Raio-X? Né? O mesmo projeto tinha suplementação para obras naquela unidade, que eu tenho certeza que o senhor fez. Então foi cumprido, né? Mas o raio-x não foi adquirido. Nós estamos esperando a resposta, né? O executivo tem um prazo regimental para estar nos dando informações, eu estou no aguardo para poder responder para a população. Por mais que já vão adquirir o raio-x, eu quero saber do dinheiro que nós aprovamos no ano passado e que não foi adquirido. Esse raio-x já era para estar à disposição da população há cerca de um ano. Também quero cumprimentar a Secretaria de Saúde, porque tive a grata informação hoje lá na inauguração, que o PSF do Tamanduá passou a ter também o plantão noturno. Uma indicação minha, feita no ano passado, que ia de encontro à reivindicação dos moradores daquela localidade, que a gente sabe é uma região bastante populosa e que não dispunha ainda do atendimento noturno. A enfermeira Luana me passou a informação, estarei lá de perto para acompanhar, às quintas-feiras, das 5 da tarde às 9 da noite, para atender a população do bairro Tamanduá, Alto do São Miguel e adjacentes. Quero cumprimentar também e agradecer a presença do diretor de obras que está aqui, o Yuji e a Gima. Nós mostramos aqui o relato da Rua Pará na segunda-feira passada e, como eu disse, a gente precisa reconhecer, né? Não digo elogiar, porque a gente já disse aqui ano passado, né? A obrigação do gestor cumprir o seu trabalho. Mas fomos prontamente atendidos, a população agradeceu, então a gente agradece aí também, estende esse agradecimento ao Executivo por ter tomado as providências. Também demorou um pouquinho, mas está lá, a obra está feita. É claro que aquela rua, por toda a deterioração e o longo tráfego de veículos, sobretudo pesados, precisa de um recapeamento, mas a gente sabe que o recapeamento é uma obra mais cara, que precisa de recursos. Então, a medida paliativa que foi feita ali, a gente está aqui também para reconhecer o trabalho da Prefeitura. Eu estou apresentando um requerimento aqui novamente em relação à Guarda Municipal. É uma tristeza esse concurso 2012. Foi aberto para a contratação dos guardas, as pessoas foram aprovadas, passaram pelo teste de conhecimentos gerais específicos, habilidade física, prova prática, estão lá, classificados. E não se teve um andamento desse concurso da Guarda Municipal. Ano passado eu cobrei do então secretário da administração quais providências ele estaria tomando. Ele me deu um prazo de 30 a 60 dias para dar continuidade, a memória é fresca nesse sentido, né? E por enquanto nada foi feito. Até já estive com o secretário Leandro, ele me disse das dificuldades que a prefeitura tem na contratação, mas eu acho que uma resposta digna esses candidatos aprovados precisam ter. É um desrespeito. Né? A pessoa fica na expectativa de ser chamada, a pessoa se dispôs a fazer as provas, pode não ter investido dinheiro, porque as inscrições foram gratuitas, mas investiram tempo de estudos, disponibilidade em estar prestando, e o concurso está parado. Se a prefeitura tem ou não condições de pôr a guarda na rua é um outro assunto, mas é como eu disse, um gestor deve continuar o trabalho do outro, e era importante que se desse ao menos
uma satisfação a esses aprovados. Apresento hoje aqui também, a Paula colocou muito bem a questão da cultura, e eu gostaria de enfatizar, foi criado por lei o Conselho Municipal da Cultura, pedi aqui semana passada a recomposição de todos os conselhos, justamente por conta de mais uma indicação. No Conselho está prevista, a cada 2 anos, a realização da Conferência Municipal de Cultura, né? Onde são discutidos os programas, os eventos artísticos que a cultura pretende realizar, né? E eu vi que o diretor de cultura, o senhor Roberto Villani, tem uma boa disposição de apresentar já a sua agenda, de fazer as pessoas se programarem, o que é muito plausível, mas é necessário a gente discutir. Nós temos tantos talentos em Descalvado, de várias categorias, na pintura, na música, nas artes plásticas, e era importante que essas pessoas trouxessem os seus conhecimentos e as suas ideias para a gente poder fazer um plano de trabalho da cultura. Existe, está criado, está na lei, mas não está sendo cumprido. Aliás, eu acho que nunca teve, não estou afirmando, uma conferência municipal de cultura. E a gente pretende implantar e discutir também essas questões. Ano passado, através de indicação minha, o governo do Exposito fez o censo dos artistas, o cadastramento. Eu acredito que eles tenham na divisão de cultura essas informações e é preciso a gente levar isso adiante. Nós não podemos parar. Então é preciso colocar isso em prática. Eu estou pedindo então a realização dessa conferência e tenho certeza que o Villani estará toda à disposição para a gente estar realizando e contando também com o apoio dos colegas vereadores. Como eu disse, havia cobrado, o assessor de Relações Institucionais da Prefeitura, o Mário Zambelli, providenciou junto aos secretários as informações referentes ao plano de governo da atual administração, né? Agradeço a disposição do secretário, já foi protocolado aqui na Câmara, está nas minhas mãos os planos de ações, mas a lei prevê a explanação, e nós vamos combinar com os vereadores uma data em que todos possam. A lei foi cumprida, eles entregaram hoje, né, uma data o mais breve possível para que a gente possa vir acompanhar. E também não só os vereadores, mas a toda a população. A gente sabe que o governo tem encontrado dificuldades para iniciar o trabalho, né? Não o fato da pessoa, mas a instabilidade política do ano passado causou aí certos prejuízos que precisa correr atrás. Então a gente pede justamente que eles venham aqui apresentar aquilo que eles pretendem e aquilo que será possível fazer, para que a gente possa estar cobrando também ao longo do ano. Uma lei de minha autoria que foi aprovada por unanimidade no ano passado pelos colegas e que precisa ser cumprida, e os secretários já estão cumpridos e estarão apresentando aqui. Nós vamos marcar uma data que seja favorável também para que toda a população possa estar aqui para acompanhar. Também, ano passado, uma lei de minha autoria que refez aí o auxílio financeiro a estudantes, né? Nós estamos contemplando estudantes de cursinhos pré-vestibulares e de estudantes que tenham bolsa, mesmo que sejam de cursos existentes aqui na cidade. Porém, foi barrada uma questão da dotação orçamentária. Então fui procurado por muitos estudantes que disseram: Guto, foi aprovada a lei, mas a gente não recebeu o benefício ainda. Deu uma atrasada sim. Eu sei que a secretária Ruth mediu todos os esforços para liberar o quanto antes foi possível. Parece que o pagamento foi feito hoje aos estudantes de cursos profissionalizantes e nível superior. O cursinho ainda não foi contemplado, pois não tinha a dotação. Ano passado ela foi feita por excesso de arrecadação e esse ano não preveram na dotação orçamentária o pagamento a esses estudantes. Eu estive em contato com o Geraldo de Campos, secretário de Finanças, também com a dona Ruth, secretária de Educação. Já foi assinado e no mais tardar até quinta-feira, segundo palavras do financeiro, esses estudantes também estarão recebendo o seu benefício. Eu quero adiantar que eu estive com o prefeito Henrique na última quarta-feira e outra indicação minha do ano passado vai ser concretizada nesse ano, que é em relação à pintura com os nomes das ruas nos postes. Uma medida que pode parecer simples, mas que dá um grande resultado para a população. O carteiro não acha o endereço, os entregadores não acham o endereço, as plaquinhas custam caro e acabam sendo deterioradas rapidamente pelo sol, pela chuva. Então a pintura no poste já acontece em outras cidades. Nós já notificamos a CPFL a dar autorização e o prefeito Henrique se mostrou disposto. A gente está fazendo um projeto piloto em alguma das regiões da cidade para ver a aceitação da população quanto a isso, com faixas refletivas e tudo mais, para que a identificação possa ser feita. É uma bandeira que nós defendemos ano passado e que o atual prefeito tem disposição de estar levando isso à frente. Nós vamos estar colocando aí em breve um projeto piloto em alguma região da cidade. Eu tinha outros assuntos para tratar, mas meu tempo já está se esgotando, então desejo uma boa noite a todos. Próximo vereador, Elton Antônio Venâncio.
senhores vereadores, público presente, aos internautas. Inicio meu pronunciamento hoje pedindo à mesa da Câmara que solicita, mande um ofício convidando os responsáveis pela empresa Atuale Consultoria Administrativa e Assessoria Empresarial Limitada, da cidade de Campinas, para que venha até a Câmara Municipal para dar maiores explicações sobre a instalação de uma usina de reciclagem e resíduos com geração de energia elétrica. Haja visto que o município fez um contrato de número 61/2013 e já pagou parte desse contrato. Eu quero que a mesa da Câmara envie esse ofício a essa empresa para que ela venha aqui à Câmara Municipal e prestar informações, porque chegou até esse vereador aqui, que essa empresa aqui, ela vai gerar vários empregos aqui em nossa cidade e parece que está meio parado na prefeitura, e já foi até pago já uma parte dessa parcela. Eu queria que agendasse com todos nós vereadores para ver o porquê ainda não está executando esse serviço. Defiro, querido. Esse serviço aí, inclusive, vários vereadores aqui questionou aqui a respeito do lixo aí em Descalvado. E para quem não sabe, o nosso lixo está sendo levado a Guatapará e tem um custo para levar esse lixo para lá. E essa empresa instalando aqui em nossa cidade diminuiria muito esse custo. E sem contar da geração de empregos que ela traria para Descalvado e impostos que seria gerado aqui em Descalvado. Eu só queria que fosse feito, viu, presidente? Em breve, o mais rápido possível. Também queria falar a respeito de uma indicação que fiz a semana passada, a respeito de um psicólogo ao funcionalismo público. Conversando com alguns funcionários que estão afastados da Prefeitura Municipal, eles vieram dizendo que, às vezes, fica difícil eles retornarem ao serviço, por motivo, muitos deles, às vezes por bebida, às vezes outros por problema familiar. E eu queria que a municipalidade designasse um psicólogo para conversar com esses funcionários. E não é pouco, não. Hoje está em torno de 100 funcionários afastados. Não tem como a prefeitura colocar outro no lugar, porque as vagas são deles, eles ficam afastados às vezes por 3, 4, 5 meses. E ficaria difícil para a prefeitura e difícil para o funcionário, porque só afastar e não ter o conhecimento do que é na vida deles. Então, eu pedi a semana passada, eu quero que o Henrique analise com carinho esse pedido desse vereador. Eu acho que um psicólogo, agendando a cada dia 10, 5 funcionários que estão afastados, e para resolver, estar a par das necessidades deles, o porquê eles estão nessa vida, às vezes uns bebendo, outros, muitos rapazes aí que estão afastados aí que eu conheço por motivo de droga. Eu acho que a prefeitura tem que olhar com carinho o setor de recursos humanos para esses funcionários. Não é afastar e jogar no ISS e depois ele retorna ao emprego e fica por isso mesmo. Acho que a prefeitura tem que dar esse respaldo ao funcionário público. Também fiz uma indicação ao prefeito, o Henrique Fernando do Nascimento, que determine a colocação de placas com indicação na rotatória ali no Jardim Albertina. Foi dado aí no ano de 2010 o nome de Adevanil Aparecida Saciloto Jacon. Foi dado esse nome à rotatória, foi o deputado Roberto Engli, passou na Assembleia,
e foi a pedido do governo Causa ainda na época, e é demorado esse trâmite de nome em rotatória, que é do governo do estado, ali ainda é do governo do estado, não é municipal. Eu queria que o poder público, hoje o Henrique, colocasse lá uma placa de identificação do nome dela, homenageando a família Chacon, que sempre foi pioneira na área da laranja, do frango, aqui em Descalvado, e foi homenageado por um deputado. Inclusive ali perto tem a passarela lá, que homenageou a mãe do ex-prefeito Causa. Colocaram lá uma placa de homenagem. Queria não fosse daquele tamanho, mas que fosse proporcional ao que ela fez, a família fez a nossa cidade. Também eu queria dizer ao vereador Vick que a atividade delegada seria a opção hoje para a nossa cidade, porque o concurso público que teve em 2012, eu achei que aquele concurso foi mais eleitoreiro na época, porque não teria condição, com a folha de pagamento alta, atingindo o nível prudencial, igual está hoje. Hoje não tem condição a prefeitura. Hoje, se o Henrique quiser implantar a guarda municipal, ele tem que diminuir o índice prudencial, porque nada são 10 policiais de começo, com folha de pagamento de R$3 mil cada um, seria R$30 mil no mês, passaria 360 no ano, a prefeitura em um ano. A prefeitura não suportaria. Eu acho que o Henrique teria que ter feito no começo dessa legislatura, o Exposito no começo da dele, diminuindo a folha de pagamento. Como que diminui? Os cargos comissionados. Eu acho que teria que diminuir pelo menos 10 cargos comissionados de R$3 mil para implantar a guarda municipal. Agora, a atividade delegada, ela não entra no índice prudencial, Vic. Então é o caminho. Seria, não tem os encargos. Então o Henrique teria que pensar com muito carinho. Agora, o pessoal que passou no concurso público, eu acredito que foi eleitoreiro, mas eles vão ter que ser chamados. Vai vencer os 2 anos, pode prorrogar para mais 2. Se não chamar, aí a prefeitura corre o risco de ser citada em promotoria, em juizado. Então eu peço que o Henrique, nesse começo dessa administração, comece a enxugar a máquina, porque esse ano eu tenho certeza que a Guarda Municipal não vai ser implantada, porque o índice prudencial está alto. Então tem que enxugar esse ano para implantar o ano que vem. Queria dizer também, a respeito dos deputados que ajudam o nosso município, principalmente o Nilton Lima, que é da nossa região aqui. Eu tenho também o deputado Roberto Endes, que conseguiu, já está na conta da Irmandade Santa Casa, 89 mil, já o dinheiro já caiu. Porque às vezes o vereador vem aqui e fala, consegui tanto, mas você consegue hoje, para daqui 1 ano, 2 anos, a prefeitura usufruir dessa verba, desse dinheiro. Então eu queria dizer que esse dinheiro do Endes já está na conta, é só comprar. Vai vir os 150 também do arco cirúrgico, que foi uma promessa de campanha do deputado em 2010, que ele veio aqui e prometeu que iria, 2011, que iria dar o arco cirúrgico e a ambulância. Quer dizer que são 2 anos para chegar essa emenda parlamentar. Agora o deputado, que até eu e o vereador Rubens recebemos ele aqui em Descalvado, junto com o prefeito interino na época, o André Exposito, no gabinete do prefeito interino, ele prometeu essa verba, inclusive ele prometeu uma verba parlamentar para o término da Mário Bonitatio, aquela que liga com o Morada do Sol. Isso é promessa. Entendeu? Vai vir ainda. Mas eu peço só a todos os vereadores aí que, quando encontrar com algum munícipe aqui de Descalvado, que vote em candidato que realmente traz recursos para a nossa cidade. Tem muitos aí que caem de paraquedas pela televisão.
A gente vê aí, ó, o Tiririca mesmo, teve 1.700 votos aqui em Descalvado. Ele não trouxe uma agulha para Descalvado. Então a gente pede para todos os vereadores que façam a propaganda desses candidatos que realmente trazem recurso. Não só, a gente tem o Aldo Demarque aí, ó, que eu acho que hoje um dos deputados que mais trouxe estadual recurso à nossa cidade foi o Aldo Demarque. Eu acho que a população de Descalvado tem que retribuir em voto para ele. Porque é difícil um deputado que traga algum recurso para a cidade, principalmente pequeno, igual Descalvado, que tem um eleitorado pequeno. Então, são essas minhas palavras. Próximo vereador, Gil Donizete Risquinho. Boa noite a todos. Falar sobre a minha indicação. Fiz uma indicação a respeito do cartão dos funcionários públicos, já que os R$300 foi tirado da casa. Então eu pedi que o executivo estudasse a possibilidade de dar, pelo menos no aniversário dos funcionários, os R$300. E também a indicação a respeito da PAD, que arrume um terreno maior para colocar o gatil, o canil, que lá onde está, aumentou, que nem o Exposito disse aí, e o espaço está pequeno. Eu estive em São Paulo pedindo verba para isso. Até o pastor Adilson esteve comigo, estive direto no gabinete do deputado Edemir Chedid. Ele disse que ia fazer esforço para ver o que podia fazer para ajudar aqui para Descalvado. E a semana passada teve uma reunião com as voluntárias que cuidam dos cachorros. Até eu não participei, mas falei com o Luiz Burim, que participou, que há um mês atrás elas estiveram aqui, me procuraram a respeito de como puder ajudar elas para aumentar o repasse de verba que elas não estavam tendo. Eu tive a oportunidade de participar da reunião quando o Panoni deixou elas com 3 mil, repassava 3 mil. Eu tive a oportunidade de participar da reunião com o Exposito, no governo dele. Ele passou para 5 mil, eu não me lembro mais se era R$5.200, mais ou menos isso. E elas procuraram eu para ver se conseguia aumentar, que aumentou a demanda. Até conversei com elas, marquei uma reunião, tive com o pessoal lá, com o financeiro, e o Luiz Burim, que é um que ajuda sempre eles, falaram que ia verificar qual seria a possibilidade de aumentar. E a semana passada tiveram uma reunião, segundo o Luiz Burim me informou que estavam vendo, já se acertaram até de fazer uma parceria. E, então espero que isso dê uma força para o pessoal lá, que são todos voluntários, que nem diz a moça lá, senão eles vão ter que soltar esses cachorros na rua, porque não tem condições de cuidar. Aí vai sobrar para a prefeitura. A respeito do poço artesiano que a vereadora Paula Peripato falou, semana passada eu estive com o procurador querendo saber como estava a documentação desse poço. Ele ficou de me dar uma resposta e não me deu. Hoje de manhã eu estive com o proprietário, com o Aldo Fregonese, o filho do José Aldo Fregonese, de manhã, e o Ronaldo. Eles disseram que esse poço foi feito em propriedade deles, sem documentação. Foi em 2007, eu acho que até na época o secretário hoje, o Valdecir Marcolino, participou dessas reuniões, e foi prometido que eles doassem a área desde que fazia a estrada, a ligação das duas vicinais. Asfaltasse e fazia a adutora e a rede de esgoto junto, porque ele pretendia lotear ali. Então foi combinado por boca, não existe documentação. Eles pediram para que eu entrasse, eu falei com eles de manhã, falasse com o prefeito, para resolver isso aí numa boa, para não ir para a justiça. E agora, aquilo lá foi feito em propriedade particular, sem documentação nenhuma. Eu estive com o Aldinho Fregonese e o Ronaldo, os dois filhos do José Aldo Fregonese. Eles falaram que lá ou resolve numa boa, se for desapropriar vai para a justiça. E essa briga vai ficar muito tempo. Eles só vão liberar, foi feita a linha, a CPFL fez essa linha de graça, foi furado um poço de 300 metros de profundidade, foi feito um teste com uma bomba pequena, deu 21 mil litros de água por hora, tem capacidade para mais, foi feito um reservatório, na época foi o vice-prefeito que fez, o Becão Risquini, que na época ele era vereador, eu acho, para 100 mil litros de água.
E ele disse que esse poço com 21 mil litros abasteceria a Santa Cruz, o Paola, aqueles bairros todos. Como diz que nem precisou pegar a água lá do Córrego da Onça, seria às vezes o resultado investir nisso aí. O que ele falou, se não fazer o que combinou, não tem documentação nenhuma. Foi feito em propriedade particular, investido um dinheiro público que veio de um deputado, não lembro o nome que ele passou para mim, e esse poço, se não fazer o que foi combinado, eles não aceitam assinar documento nenhum. Isso é o que eu conversei com o Aldinho Fragonese hoje de manhã. É isso que a vereadora Paula Pripato falou sobre isso. Eu estava, já desde a semana passada, procurei o Silvio Bellini, conversei, ele ficou de me passar. Como ele não me passou, eu procurei o proprietário. Foi o que eles me passaram para mim. Esse poço foi feito lá, só por boca, com o José Carlos Causa, que era o prefeito na época, e não fez o que foi combinado. Então não tem documentação. Esse dinheiro foi investido lá e está perdido, se não for atrás. Eles só querem que ligue uma vicinal na outra. Fez a doação da estrada onde pertence a eles. Diz que é o melhor lugar, que foi feito um levantamento na época de ligar uma vicinal na outra para tirar o trânsito de caminhão da cidade. E só fazer a estrada. Ele até disse que foi combinado de asfaltar. Se não quiser asfaltar já, que fazer um documento que asfalte daqui 2 anos, 1 ano, tudo bem. Só que ele quer que abra as estradas e coloque a adutora e a rede de esgoto já embutido nesse coisa. Só essas minhas palavras. Boa noite a todos. Próximo vereador, pastor Adilson. Boa noite a todos, a todas, público presente, internautas, imprensa, nobres vereadores, presidente, secretários. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando de estar aqui nessa Casa de Leis, trazendo algumas das minhas indicações. Antes de falar das minhas indicações, eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Edivaldo, que a sua presença nas sessões aqui enriquece esse momento que aqui nós passamos. Que Deus abençoe o senhor e que a sua saúde seja restaurada por completa, pois o senhor faz muita falta aqui conosco. Deus abençoe o senhor e que a sua saúde seja abençoada cada dia mais. Eu quero dizer que a respeito da Guarda Municipal, é que quando saiu esse concurso, eu creio que as pessoas, o cidadão, ele sonhou com esse momento. Ele investiu, ele pagou um curso, muitos deles até viajaram fora de Descalvado, se preparando. E eu creio, assim como o vereador disse, o Elton Venâncio, que foi o punho eleitoreiro. Eu acho que eles foram enganados. Então eu fico imaginando eles, as pessoas que passaram, precisam desse trabalho, contam com esse salário, tudo que dependiam deles foram feitos, e agora eles estão aí à espera de uma chamada. Então eu tenho certeza que no governo Henrique, a Guarda Municipal será implantada no nosso município. Porque eu tenho certeza que o nosso prefeito não medirá esforços pensando nessas pessoas que um dia sonharam com aquilo que eles projetaram e eles conquistaram, é um direito deles. Outra coisa que eu quero dizer, eu tenho certeza absoluta disso, é a respeito dos coletores de lixo do nosso município. Haja vista que eles são um número muito pequeno. Chovendo ou não, fazendo frio ou não, eles têm que catar, recolher o lixo na porta da nossa casa. Eu tive com eles pessoalmente lá no almoxarifado, semana retrasada, e eu gostaria que o nosso prefeito, mais uma vez eu reitero esse pedido, que tivesse dando um benefício maior a eles. Porque eles são, na sua carteira está registrado como serviços gerais. Só que tem um detalhe, nenhum outro serviço gerais quer fazer o que eles fazem.
Você pode perguntar qual serviços gerais que quer correr atrás de um caminhão, debaixo de chuva, recolhendo lixo na porta da nossa casa. Nenhum quer. E aqueles que estão lá, nós precisamos valorizá-los. Eu tenho certeza disso, juntamente com o procurador, com o setor jurídico da prefeitura. Vamos dar um abono, criar-se um cargo para essas pessoas, especial para eles. Eu tenho certeza que não vai mexer muito no orçamento, são poucas as pessoas. Outra coisa é eles ter que pararem com a roupa toda suada, toda molhada, às vezes cheirando mal, e ter que almoçar. Isso é muito triste, gente. Para quem já fez isso, para quem já trabalhou em trabalhos semelhantes a esse, sabe. Então, eles estão reivindicando o quê? Que eles trabalham até 13h, faça toda a coleta, vai para casa, tome um banho e almoce. É higiênico isso. É saudável. Nós temos que preocupar com a saúde desses funcionários públicos que são muito importantes nas nossas vidas. Imagine só que lá no Rio de Janeiro, com os servidores, os coletores de lixo ficaram lá 1 semana, 2 de greve. Você viu o caos que aconteceu no Rio de Janeiro? E se esses servidores ficarem 1 semana sem colher o lixo da nossa casa, meu Deus, quantas doenças não surgirão. Eu tenho certeza que o nosso prefeito vai estar olhando com carinho. E eu tenho certeza que eles vão receber também esse benefício, esse valor aos quais eles estão precisando. A primeira indicação minha é em relação à Praça do Cerrado. Foi uma indicação que eu fiz o ano passado. Ali tem uma estrutura muito linda para se fazer ali, então, uma linda praça. Colocando iluminação, bancos, até para preservação daquele próprio local ali. Porque à noite ali é um pouco escuro, pode sim ali... perigo de alguma pessoa passar fora de hora ali, é muito escuro. Então, essa é uma das minhas indicações que eu faço ao Poder Executivo, lá na Morada do Sol, na Praça do Cerrado, que esteja colocando ali playground, bancos, dar uma revitalizada ali naquele local, e preservando assim as árvores que ali já estão. Segunda indicação minha, é a mais importante, e eu quero aqui usar esses últimos minutos para falar dela. Na última semana, eu fui procurado aqui nessa mesma Casa de Leis por alguns líderes do assentamento do Horto Aurora. Eu quero agradecê-los, porque a maioria deles disse que estaria nos assistindo pela internet. Eu quero agradecê-los a confiança que eles tiveram na minha pessoa em trazer algumas reivindicações para o assentamento do Horto Aurora. Uma das indicações é que eles têm colocado as suas necessidades a respeito de uma creche para atender o assentamento, as famílias lá assentadas. Eles também estão querendo um centro de lazer, um campo de futebol, uma quadra, e o mais principal, porque segundo o que eles me relataram no meu gabinete, ali tem 87 famílias cadastradas. Mas, ao todo, são mais de 120 famílias residindo ali no Horto Aurora. O porquê não o nosso prefeito Henrique não instalar lá no Horto Aurora, assim como nos outros assentamentos, um posto de saúde para atender aquelas famílias que lá estão? Creio eu, pode marcar um dia, faz-se pode até pôr uma tenda, ou por que não um ônibus, locomover até lá esse assentamento, e lá está atendendo as famílias daquele local. Eles também têm reclamado a respeito da creche, que muitas crianças não estão localizadas só numa creche. Às vezes vai lá na Vila Albertina, vai na Morada do Sol, vai no Santa Cruz, que eles pudessem ter um local somente para atender o pessoal do assentamento. Então eu fui procurado por eles a semana passada, e eu estou aqui reivindicando ao Poder Executivo que olhe lá por Horto Aurora para os assentados, porque o termo sem terra é um termo meio pesado, né? Porque são assentados.
Então eles estão reivindicando, porque na época da eleição, vai lá os vereadores, vão lá os candidatos a prefeitos, mas depois que passa a eleição, aquelas famílias são esquecidas. E por eles morarem no assentamento, às vezes eles não são valorizados da forma que deveriam ser. Então eu tenho certeza que o nosso prefeito, Henrique, ele vai fazer e vai trazer algum benefício para os assentados do Horto Aurora. Então estou aqui reivindicando ao senhor prefeito, a todos os moradores do Horto Aurora, que eu tenho certeza que está me assistindo. Está aqui a indicação que os senhores me trouxeram na última segunda-feira. Está aqui a reivindicação. E vamos aqui não cobrar do prefeito. Porque eu quero dizer uma coisa aqui para os senhores. O Henrique está com 3 meses para 4 meses no governo. Mas na realidade, alguma coisa já tem sido feita. Algumas melhorias nós já podemos ver. E eu não faço aqui oposição nem situação. Na hora de criticar, a gente critica, e na hora de elogiar, a gente tem que elogiar. Só que em 3 meses, irmão, nenhuma criança nasce em 3 meses. Uma criança demora 9 meses para nascer. Então nós vamos aqui, os vereadores, nós vamos dar tempo ao nosso prefeito, porque eu tenho visto o esforço dele junto a São Paulo, está viajando, buscando recurso, está aí se desdobrando para que o nosso município venha cada dia mais melhorar. Então, eu quero dizer também que tem algumas coisas que nós temos que elogiar. Em 3 meses, alguma coisa já tem sido feita. Então, essas eram as minhas indicações nessa noite. Eu louvo a Deus por esse momento e que você e a sua família tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Próximo vereador, Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Senhores vereadores, boa noite. Eu quero iniciar agradecendo ao pastor Adilson pelas palavras e aproveitar também para manifestar meu agradecimento às pessoas que me desejaram breve recuperação, que me encaminharam felicitações. Eu estou em plena recuperação para a alegria de uns e tristeza de outros. O corpo ainda não está de tudo recuperado na íntegra, mas a língua está intacta. Com tanto tempo sem usar a tribuna, eu tenho aqui um caminhão de coisa para dizer, que certamente não darei conta nesse espaço. Muito obrigado, pastor, muito obrigado a todos que manifestaram solidariedade. Eu quero iniciar, então, cumprimentando ao prefeito municipal pela inauguração e também a revitalização dos postinhos de saúde na Santa Cruz e no Morada do Sol, obras que, sem dúvida nenhuma, são de grande importância para a comunidade de Escalvado num todo, principalmente para as pessoas que utilizam aquele serviço público, aquele espaço público. E eu não posso deixar de lembrar da grande insistência aqui na tribuna da Câmara do vereador Rubens Rezende para a conquista desse postinho na Morada do Sol. Durante todo o período que ele esteve aqui como vereador, ele reivindicou essa obra para o Morada do Sol, e é importante que se faça jus, né? Ele trabalhou para isso, o fato aconteceu, ele está de parabéns. Eu também recebo um ofício do deputado Baleia Rossi, em que ele diz o seguinte: com meus cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência cópias dos ofícios 44, 45 e 46/14, enviados ao senhor governador do estado, referentes aos pedidos de liberação de recursos financeiros, no valor de 200 mil, a serem destinados à construção de 2 portais nas principais vias de acesso da cidade. 100 mil para serem destinados a reformas no prédio que abriga o Centro de Atendimento Integral à Criança, CAIC, Cid Muniz Barreto. E de 50 mil a serem destinados à União Descalvadense de Obras Sociais, a Unidos, mantenedora da creche Sonho Infantil. Na oportunidade, apresento protesto de elevada estima e distinta consideração. Eu encaminhei emendas
pedido de emendas ao deputado, e ele então dá uma satisfação que essas emendas foram encaminhadas ao governador. E é nesse sentido que eu também quero cumprimentar os vereadores, todos que estão trabalhando para a conquista de verbas junto às esferas do governo. Lá na primeira sessão nós pedimos que houvesse um empenho nesse sentido para ajudar a administração e, por consequência, ajudar a comunidade. E eu vejo que isso está acontecendo aí por todos, o vice, a Paula, o Vic, o pastor, todos estão trabalhando no sentido de pedir emendas para os seus deputados, e algumas já acontecendo aí, como a verba do raio-x, de extrema importância para o município, né? Parece do deputado Feliciano, se não me engano. Né? São coisas importantes que precisam estar acontecendo. Mas eu preciso dizer também, vereador Zé Dias, que quando o vereador atua e consegue, aparecem alguns pais. Né? E eu sei que a verba vinda do deputado Orlando Morando foi reivindicada por Vossa Excelência para que o município pudesse receber micro-ondas, ambulâncias e também um posto artesiano. Né? Fique tranquilo que, embora possam dizer o contrário, outras pessoas querem assumir a paternidade da verba, isso vai ficar registrado, será obra sua, né? Resultado do seu esforço e vai ser reconhecido pela população. Eu também quero agradecer a resposta às minhas indicações encaminhada pelo Poder Executivo. Nós temos também essa questão que foi colocada aqui da atividade delegada e da Guarda Municipal. Eu preciso falar sobre isso também, fazer aqui um adendo, para dizer que essa é uma decisão de extrema importância e que é lógico que ela está afeta a quem administra, ao prefeito. Mas de uma forma democrática, o prefeito quer dividir essa discussão. Ele quer abrir uma discussão com todos os vereadores que também fazem parte da administração do município, que é uma questão importante. A atividade delegada é bom para o município do ponto de vista administrativo porque resulta em menos encargos. Mas a Guarda Municipal também tem aquelas pessoas que prestaram concursos, que estão ansiosas a serem contratadas. Isso não pode ficar esquecido. Então, ao mesmo tempo em que nós temos benefício nós podemos ter benefício com a atividade delegada, nós não podemos esquecer, como disse o pastor aqui, do esforço das pessoas que se propuseram a fazer esse concurso, que conseguiram o espaço, estão aguardando. Se houver a contratação da atividade delegada, sem que essas pessoas sejam chamadas, a prefeitura corre o risco de responder a um processo, se a atividade for a mesma. Então, eu particularmente, acho que um misto desta situação deva resolver o problema. Dentro do possível, que se faça um misto dessa situação. Mas a melhor decisão precisa ser tomada em conjunto. O prefeito tem que ter prudência nesse momento, e eu acredito que só não aconteceu uma coisa ou outra porque essa prudência está falando mais alto. Eu também apresentei uma indicação a pedido de alguns empresários, porque lá na SP 215 nós temos ali a construção de uma faixa adicional, quase chegando ali no distrito industrial da Vito Gaia Poli. A ETESP construiu uma faixa adicional, deixou um espaço que nós todos sabemos que é para a faixa adicional, mas não sinalizou. Então, os motoristas estão tendo dificuldades, e isso pode trazer um acidente fatal, e por essa razão, eu estou indicando ao prefeito para que peça à ETESP que faça a regularização, a pintura da sinalização naquele local, e ainda a construção de um novo trevo, ali no distrito industrial onde está a La Rocha, a Lumen do Brasil. O distrito cresceu, aquele trevo é perigoso, vocês sabem, ele fica no top de uma subida, não tem boa visão quem faz a entrada para o município, do distrito para a cidade, e o contrário também apresenta perigo. Então, senhores, essa foi a indicação de hoje.
Bom, eu não posso deixar de dizer que nós apresentamos hoje o relatório da CPI, depois de muito trabalho, muita discussão, nós conseguimos trazer aqui, cumprindo o prazo regimental, trazer para casa o relatório da CPI completo, terminado, e fica uma expectativa. Muitas pessoas podem imaginar que a CPI traz como resultado a cassação de um ou de outro investigado. Mas é preciso deixar claro que isso não acontece. A CPI ela tem um trâmite, uma norma legal. Ela termina o seu trabalho e o artigo 49 do Regimento Interno diz o seguinte: ao término dos trabalhos, a comissão apresentará relatório circunstanciado com suas conclusões, que é esse relatório que foi lido pelo vereador Guto, e esse relatório será encaminhado, primeiro, à mesa da Câmara, para providências de competência desta ou do plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução ou indicação. Segundo, ao Ministério Público também será enviado com a cópia da documentação para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Terceiro, ao Poder Executivo para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo, assinalando o prazo hábil para o seu cumprimento. E quarto e último, a comissão permanente que tenha maior afinidade com a matéria, a qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior. Então, agora a comissão tem esses 4 encaminhamentos para fazer. O relatório contou aí com 891 páginas, e eu quero nessa oportunidade, então, agradecer a participação dos vereadores Vicky, do vereador Guto, Rubens Rezende, José Dias Bolcão, que de uma forma muito democrática, sem qualquer questão de pessoalidade, atuaram nessa comissão e me deram a liberdade de fazer esse relatório que eles também subscreveram. Finalmente, eu quero agradecer também ao servidor Diego, que, nomeado para secretariar os trabalhos da comissão, o fez com a maior ética, independência, com profissionalismo. Eram essas minhas palavras. Professor José Dias Bolcão. Senhor presidente, novos colegas, eu vou falar sobre o deputado Orlando Mourão. Ele vai designar, já designou umas verbas, e eu acho que a função nossa como vereador do município é, se realmente vier a verba, a gente vestir a camisa e expor para a população quem é que arrumou essa verba e quem deu essa verba. Eu tenho convicção, isso foi garantido por ele, o micro-ônibus para secretária, para primeira-dama. O Poço Artesiano, isso é coisa garantida também. E 2 ambulâncias, isso é coisa que ele, bem dizer, assinou e disse: isso se o governador não der, eu dou do bolso. Então é uma coisa que a gente vai ter que batalhar. Eu, principalmente, vou expor, mas eu vou com o documento na mão para provar para a população que aquele deputado fez isso. Porque a gente tem que parar de mentiragem, de promessa. Então, com essas verbas, com esse tipo de coisa, dá para a gente mostrar para a população. Está vendo aqui? Isso aqui não é uma verba que vem, que ninguém sabe se chegou, se vai chegar, se é daqui 1 ano, se é daqui 10 anos. Então, você com micro-ônibus, com ambulância, com o Poço Artesiano abrindo, todo mundo vai ver a realidade que realmente o deputado deu. Então, a gente, com político, a gente tem que trabalhar dessa maneira. Porque de promessa você não pode ir atrás, você tem que ir com convicção, com uma coisa concreta. Aí ele já foi o mais votado, descalvado. Eu, graças a Deus, apoiei ele, fui lá no gabinete dele, e ele disse para mim: eu lhe garanto agora conseguir, pode ver o que o município precisa. E eu levei essa reivindicação, pedido pelo Henrique, e ele já me garantiu.
Sobre o poço artesiano que tanto falo, foi da época do Causa que abriu. Deu 17.500 mil litros hora. Está lá o poço. Eu acho que esse poço é só porque 4 anos do Panone ele não usou. Mas já estava lá pronto, está pronto. Eu não posso contradizer o meu amigo Ageu, mas amanhã eu vou no Pregonésio, porque eu sou aquele que eu só acredito no que eu vejo. Eu vou amanhã conversar com o Zé Pregonésio, porque ele doou. Isso foi doado, senão o Estado não abria. Ô Gil, quem está falando é eu com você. Eu estava junto com o prefeito. Se por acaso ele não doa, eu vou te explicar mais uma coisa, prefeito. O Estado não fura o poço. Ele não vem furar poço em vão. Ele, para fazer o poço, ele tem que ter um documento, senão ele não vai fazer. Isso foi o Estado que fez, porque eu acompanhei. Tá o secretário Primeiro Mundo, está ali, ó. Eu posso provar porque ele estava junto, quando foi doado o poço. Você está entendendo? Eu estou falando com... Não estou dizendo que você está errado, não. É só que amanhã eu vou no Pregonésio, vou saber dele. Eu vou conversar com o seu Zé Aldo. Eu estou dizendo para você... Meu filho, bem, Ageu, Zé Baiano é um só. O Estado não faz um negócio sem documento. Isso eu estou te falando que é um bocado de ano que eu venho. Semana que vem você vai... Não, não é semana não, eu vou amanhã. Eu vou amanhã ver com o seu Zé. Não estou quando está dizendo você, pelo amor de Deus. Você, se você está falando, é porque você tem convicção. Quem falou isso para você? Mas que foi doado, o Estado não vai poço artesiano se não tivesse um documento passado para eles, o Estado. Isso eu estou falando para você. Eu estava junto com Causa quando eu era vereador e na época que conseguiu o poço. Então eu estou falando com convicção. É só isso que eu tinha que dizer e muito obrigado. Excelentíssimo presidente, não há mais vereador inscrito no grande expediente. Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras em votação. Senhor presidente, na ordem do dia consta o projeto de lei do Executivo, número 17/2014, autoriza o Poder Executivo a conceder aumento salarial dos seus servidores, estagiários e conselheiros tutelares e dá outras disposições conforme especifica. Parecer das comissões de Justiça e Redação, opino pela legalidade na tramitação do presente projeto de lei, que apesar de antecipar em 2 meses a reposição salarial dos funcionários públicos, compreende os índices inflacionários no ano de 2013. É o parecer do vereador Vic Francisco, de acordo com o vereador Guto Cavalcante. Comissão de Orçamento e Finanças, sou de parecer favorável ao projeto de lei, uma vez que trata-se de reposição salarial, sendo 5,56% pelo INPC e 1,94% de ganho real aos funcionários públicos municipais. É o parecer da relatora, a vereadora Paula Peripato, de acordo com o vereador Vic Francisco. Comissão de Obras e Serviços Públicos, sou de parecer favorável ao presente projeto de lei, é o parecer do vereador Sebastião José Risse, acompanha o parecer do relator, o vereador Argel Donizete Rischini. Senhor presidente, há oradores inscritos, o primeiro deles é o Edevaldo Guilherme. Eu quero registrar o meu voto favorável a esse projeto. Sei muito bem que a intenção de todos os vereadores é ver esse projeto aprovado o mais rápido possível, para que os servidores possam ter essa recomposição das perdas salariais. Mas eu quero destacar que, com todo esforço, a administração municipal está concedendo 1,94% de aumento real. A obrigação do prefeito era fazer a atualização
a reposição anual, que dá 5,56 pelo INPC. Mas ele está aplicando mais 1,94% de ganho real sobre o salário dos servidores. Sem dúvida nenhuma, esse é o maior aumento real dos últimos anos dado ao servidor municipal. É claro que não é o ideal, que nós gostaríamos que fosse muito mais, porque o servidor merece. Mas é o que se pode fazer agora, porque tem que se ter prudência, tem que se ter responsabilidade com o dinheiro público. Então, os servidores receberão, além da reposição do INPC de 5,56, mais 1,94, que isso é ganho real. Quero manifestar meu voto favorável e cumprimentar o prefeito municipal pela propositura. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 17/2014 de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, e o vereador contrário, por favor, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei número 4/2014, de autoria da mesa da Câmara, dispõe sobre a recomposição de perda salarial dos servidores públicos do Poder Legislativo e dos subsídios do presidente da Câmara Municipal e vereadores do município de Descalvado na forma que especifica. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. O presente projeto atende o dispositivo constitucional inserido no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade que macule o projeto. Assim, sou de parecer favorável à sua aprovação ao plenário. É o parecer do vereador Edevaldo Guilherme, de acordo com o vereador Vic Francisco. Comissão de Orçamento e Finanças, sou de parecer favorável ao projeto de lei, uma vez que trata-se de reposição salarial, sendo 5,56% pelo INPC e 1,94% de ganho real aos funcionários do Legislativo. É o parecer da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, de acordo com o vereador Vic Francisco. Comissão de Obras e Serviços Públicos, sou de parecer favorável ao presente projeto de lei, ao parecer do vereador Sebastião José Risse. Acompanho o parecer do relator, o vereador Argel Donizete Rischini. Senhor presidente, orador inscrito, vereador Edevaldo. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 4/2014 de autoria do Poder Legislativo. Os vereadores favoráveis ao projeto permanecem como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor presidente, não há mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia. Senhores vereadores, não há mais proposição para ser deliberada na ordem do dia. Assim declaro encerrada a 9ª sessão ordinária de 2014. Comunico a todos que a 10ª sessão ordinária será realizada no dia 7 de abril de 2014, próxima segunda-feira, com início às 20 horas. Obrigado a todos e uma excelente noite.